Hoje nós vamos pensar em alguns sinais que vão nos ajudar a identificar algumas questões do porquê a nossa família, por vezes, ela não tem dado certo. Diz assim a palavra de Deus: e estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padarã, irmã de Labão, arameu. Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: por que estou assim? Em outras palavras, ela estava perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Essa confusão dentro do meu ventre. E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: há duas nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas dois povos se separarão. E um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Olha só, Isaque tinha quantos anos? 60. Ele orava quando ela tinha 40, quando ele tinha 40 anos. 20 anos. Os meninos cresceram, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado quando Esaú chegou do campo faminto, e Esaú disse a Jacó: deixa-me comer desse guisado vermelho, porque estou faminto. Por isso se chamou Edom. Jacó respondeu: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Esaú afirmou: estou a ponto de morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu e bebeu, e levantando-se seguiu seu caminho. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém? Como vai a sua família? Ela é exatamente o que você planejou? Muitas das vezes não respondemos de forma honesta a essas perguntas, e isso, ela não contribui em nada para a construção saudável de uma família. É possível, meus amados, a família ela começar bem e ela terminar mal. Isaque estava vivendo na sua própria vida uma realidade assim. Isaque, ele já tinha vindo de uma família completamente conturbada. Não é isso? Isaque é irmão de quem? Isaque é irmão de quem? De Ismael. Quem era o pai de Ismael e de Isaque? Abraão.
Já na família, queridos, de Abraão, a gente percebe sinais de que aquela família tinha tudo para dar certo e no final das contas não deu. Quem é a mãe de Isaac? Sara. Quem é a mãe de Ismael? Agar. E queridos, é interessante a gente pensar que isso tudo começou também a refletir na história de vida de Isaac. É possível sim uma família começar bem e terminar mal. É possível começar na dependência de Deus e perder o temor de Deus no meio da caminhada. É possível começar uma família em harmonia e terminar com feridas, com mágoas, com ressentimentos, com tristezas, angústias e dores. É possível construir uma família dentro da vontade de Deus e destruí-la com as suas próprias mãos. Na verdade, queridos, nós precisamos ficar atentos aos sinais de destruição da nossa família. Ela não vai dar certo se nós não observarmos esses sinais. A verdade é que a família, ela nasceu para dar certo e ela tem tudo para dar certo, pois ela é uma ideia de Deus. Ela não é e nunca será perfeita, mas ela, a família, tem em Deus, que é perfeito, todas as orientações seguras para que ela possa então dar certo. Isaac e Rebeca tinham tudo para dar certo. Isaac era jovem, herdeiro de uma grande fortuna e de um futuro glorioso. Era um homem que temia Deus. Rebeca era uma jovem fiel a Deus e tinha todos os dotes desejados pelo homem para se casar. Ela era bonita, ela era trabalhadora, ela era prestativa, ela era uma pessoa amada, ela era uma mulher decidida, ela era uma mulher recatada. Ela tinha todos os dotes que um homem aprecia numa mulher. Os dois tinham virtudes. E muitas delas podem ser observadas por todos nós, quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus. Porém, como qualquer ser humano, eles cometeram erros, que foram erros decisivos, para que a família deles não terminasse bem. O que tinha então tudo para dar certo, acabou dando errado. Hoje, meus amados, nós podemos aprender com os erros e os acertos de Isaac e Rebeca. Na verdade, a história de vida deles não está na Bíblia exatamente para a gente olhar somente para os pontos positivos, mas principalmente para a gente poder identificar os erros, os acertos, para que a gente não repita isso também na história de vida da nossa família. Todos nós desejamos que nossas famílias, elas venham dar certo. Todos nós almejamos o sucesso no casamento, o sucesso como um pai, o sucesso como um filho. Nós lutamos dia após dia para que a nossa relação, para que a nossa família, ela realmente seja uma família debaixo da graça de Deus. Porque eu quero afirmar com verdade aqui nessa noite, que a nossa família, ela tem tudo para dar certo. Então você levanta a tua mão para o céu e diga assim: a minha família tem tudo para dar certo. Só depende de colocarmos em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Então, queridos, o que a nossa família precisa fazer para que ela dê certo? Vamos olhar para esse texto que nós lemos. Em primeiro lugar, sua família tem tudo para dar certo, então jamais menospreze
a importância da oração na família. Queridos, o primeiro caminho para que uma família dê certo começa com a sua relação com Deus. Não há como as nossas famílias dar certo se a gente não tem a disponibilidade de orar. Dentro da nossa casa nós temos aqueles que são responsáveis por reunir a família e dedicar um tempo de oração. Mas se você, por exemplo, é um filho e não vê os seus pais orando, não perca tempo. Reúna os seus pais e chame eles para um tempo de oração conjunta em família. Veja só o que diz aqui o texto bíblico. E era Isaac, da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, irmão de Labão, o arameu. Olha só, e Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. É interessante, queridos, perceber que Isaac não menosprezou a importância da oração dentro da sua casa. Se tem um acerto de Isaac aqui, nesse texto, foi esse. Ele não menosprezou. Mas mesmo assim, sendo um homem de oração, um homem perseverante em oração, um homem que buscava a presença de Deus de forma constante, um homem que se levantou durante 20 anos para orar pela sua mulher estéril, e mesmo assim a sua família não deu certo. No meio de acertos, a gente também erra. No meio de acertos, a gente também falha. Isaac, ele reuniu a família para orar. Ele orava pela sua esposa. Ele orou insistentemente, ele não desistiu, ele não fraquejou, ele não alimentou o sentimento de frustração, mas ele confiou que no tempo certo, Deus acabaria com a esterilidade de Rebeca. Queridos, Deus quer nos levantar como agentes de oração dentro do nosso lar, para a gente pôr fim a algumas esterilidades dentro da nossa casa. Talvez a esterilidade da sua vida não seja a sua mulher que não engravida, mas existem outras esterilidades. A falta de comunhão, a falta de amor, a falta de atenção, a falta de carinho, tudo isso tem se tornado uma doença e uma enfermidade na sua vida, na sua casa. É por isso que Deus deseja que a gente não menospreze a oração. A Bíblia diz que depois de insistir em oração, Deus ouviu o clamor de Isaac. Eu quero profetizar para você, mãe, mulher, esposa, esposo. Eu quero profetizar para você, filho, que os anos da resposta da tua oração vai chegar na sua casa. Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir o seu clamor. Deus vai ouvir a sua busca. Deus vai ouvir a sua insistência de se colocar diante da presença de Deus e buscar a resposta que você necessita. Você tem orado pela sua família? Você tem persistido em levar sua família ao trono da graça todos os dias? Você tem orado de forma insistente e perseverante pela sua casa? Ou você tem esmorecido e deixado de orar? O segredo, meus amados, de uma família que dá certo é a oração. Maridos devem interceder pelas suas esposas, esposas devem interceder pelos seus maridos, pais devem interceder pelos seus filhos, filhos devem interceder pelos seus pais. E quando isso deve acontecer, pastor? Todos os dias, em todo o tempo. Deus quer gerar um ambiente espiritual na sua casa. Deus não se cansa de desejar que a tua família dê certo.
O próprio Jesus, ele disse uma coisa muito interessante. Jesus nos deixou o seguinte ensino: pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Você quer ver sua família dando certo? Ore. Levante-se como um guerreiro, como uma guerreira de oração dentro da sua casa. Não menospreze essa arma tão importante, que é a arma da oração. Não menospreze a importância da oração na família. Ore insistentemente, confie, e no tempo de Deus, Ele atenderá a sua oração, além das suas expectativas. Talvez Isaac orasse por um filho só, mas quando Deus está no negócio, Ele nos surpreende com bênçãos em dobro. Então o que Deus tem para uma família que não menospreza a oração é bênçãos em dobro para a sua vida. Segunda verdade que eu aprendo no texto, eu aprendo que sua família tem tudo para dar certo. Então, jamais permita que a rivalidade encontre um lugar na família. Veja só o que diz o verso bíblico. E os filhos lutavam dentro dela, dentro do ventre da mãe. Então disse: se assim é, por que eu estou assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Meus amados, como fruto do relacionamento conjugal nasceram os filhos do casal depois de 20 anos de intercessão e oração. No entanto, a Bíblia aqui destaca que já no ventre, aqueles filhos competiam um com o outro. Desde o ventre materno já havia uma batalha, uma guerra, uma briga, uma competição, uma rivalidade. A luta dos irmãos dentro do ventre da mãe era um prenúncio da rivalidade e dos inúmeros conflitos entre Esaú e Jacó, filhos de Isaac e Rebeca. Porém, queridos, a família não deve ser um lugar de rivalidade, sim um lugar de amor, um lugar de cooperação, um lugar de ajuda mútua, um lugar de andar lado a lado. A grande verdade, queridos, é que as nossas famílias estão impregnadas de competição. A nossa casa está cheia de rivalidades. E não é somente rivalidades entre irmãos, mas é rivalidades entre marido e mulher. E os filhos ficam observando isso. E os nossos filhos, eles vão ter no casamento deles aquilo que eles observam na nossa vida. Existe uma questão no curso de noivo que a gente ministra para quem vai casar, e a primeira lição é a herança familiar, que são as bagagens que nós estamos carregando. Quando eu casei com Mônica há 20 anos atrás, eu trouxe da minha família muitas bagagens, muitas heranças. E ela trouxe as bagagens e as heranças dela. E no decorrer desses 20 anos, muitas das vezes a nossa relação, ela deu um choque. A gente se viu competindo um com o outro, exatamente porque a gente não soube trabalhar essas heranças negativas que nós trouxemos da nossa família, da vida dos nossos relacionamentos com os nossos pais. Tem muitos filhos competindo um com o outro. Tem muitos filhos vibrando porque o irmão dele está lá no primeiro degrau, quando ele já chegou até aqui. Há competição, há guerra, há brigas. Esaú e Jacó tinham temperamentos diferentes. Porém, meus amados, isso não deve ser motivo
para a existência de rivalidades dentro da casa. Porque no processo familiar, uns serão mais arrojados e impulsivos, outros serão mais tranquilos, mais pacatos. E entender e respeitar as diferenças é de grande importância para se manter a unidade na família. É uma questão da gente entender isso. Eu preciso entender, eu tenho 2 irmãos, Daiane e Grace, totalmente diferentes de mim. Meu irmão parece uma mosca morta. Temporal está caindo, as tempestades estão chegando, mas ele está lá. Eu tenho que respeitar a diferença. Da hora que deu vontade de sacudir ele, meu filho, acorda, o negócio está caindo. Ah, é? Está caindo. Mas é porque eu preciso entender que ele é diferente de mim. Essas diferenças, queridos, não são para nos separar um dos outros. Essas diferenças existem para nos completar. Não para a gente viver em guerra, em disputa. Tem irmãos aí, meu irmão, ferido e machucado um com o outro há anos. Porque não soube respeitar a diferença do outro. Entenda que na sua casa tem Jacó e tem Esaú. Entenda que na sua casa tem Ismael e tem Isaac. A rivalidade, queridos, entre os 2 irmãos se tornou tão doentia, que a Bíblia diz que Jacó roubou o direito de primogenitura de Esaú. Ele despertou com essa atitude um ódio mortal no coração de Esaú. Jacó pensou que era uma coisa simples demais que ele estava fazendo, só que a bênção não era para ele, essa bênção era para o seu irmão, e ele roubou aquilo de direito que era do seu próprio irmão. Irmãos, dentro da nossa casa está acontecendo muitas das vezes a mesma coisa. Nós estamos roubando o direito do outro. Como pastor, talvez sua família não tenha dado certo, sabe por quê? Porque você, marido, tem roubado o direito da sua esposa de ser amada e cuidada por você, como ela merece. Porque você, esposa, tem roubado o direito do seu marido de ser o cabeça da família, o sacerdote do lar. Porque vocês, pais, têm roubado o direito dos seus filhos de serem educados e ensinados no caminho do Senhor, através do exemplo que você deveria dar dentro da sua casa. Porque vocês, filhos, têm roubado o direito dos seus pais de serem honrados e respeitados por você. Então, se nós pararmos para pensar, a gente vai ver que direito de primogenitura dentro da nossa casa também tem sido tirado de nós. Coisas que deveriam ser para a nossa vida, o outro está vindo e está levando. E quando isso acontece, não há possibilidade da família dar certo. Nunca permita que a rivalidade encontre lugar na sua família e nem no seu coração. Caso contrário, sua família não dará certo e o seu fim pode ser trágico, mais do que você imagina. Uma terceira aplicação que eu aprendo nesse texto é que a sua família tem tudo para dar certo, então jamais aceite que exista parcialidade dos pais na família. Essa questão de parcialidade tem destruído as famílias. Essa questão de parcialidade tem machucado os filhos de maneira profunda. Eu estou falando para filhos aqui que já são casados, já têm filhos, mas até hoje sofrem com a parcialidade dos seus pais. Até hoje sente mágoa, tristeza no seu coração, porque em determinado momento lá da sua história, seus pais foram parciais. Que coisa interessante diz o verso 28. E
amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Eu gosto mais de Esaú, porque Esaú é um excelente caçador. Toda vez que ele sai, esse menino é bom demais, traz o melhor para a gente comer, para a gente se alimentar. Em contrapartida, o texto bíblico diz que Rebeca amava a Jacó. Um amava mais um, o outro amava mais o outro. Parcialidade. A parcialidade de Isaque e Rebeca em relação aos seus filhos trouxe duras consequências para sua família. Meus amados, preste atenção, que começou no ventre de uma mãe, se estendeu por gerações. É por isso que tem famílias por gerações amaldiçoadas. É por isso, queridos, que existem famílias que a sequência das coisas vão se repetindo na história da sua vida, e a gente dentro da nossa casa acha que isso tudo é muito natural, é normal isso acontecer. Queridos, isso aqui trouxe consequências gravíssimas. Você olha para o Oriente Médio hoje, você vê as guerras dos judeus com os palestinos, você observa os árabes que são descendentes de Ismael, irmão de Isaque, o ódio que eles têm profundamente pelo povo de Israel. Tudo isso consequências de uma família que tinha tudo para dar certo, mas não deu certo. Você olha para a Bíblia, queridos, e você vê Jacó reproduzindo o comportamento dos seus pais. A Bíblia diz que ele amou mais a quem? A José, do que os seus outros filhos, e por isso ele trouxe muitas dores para a sua família e para si mesmo. Infelizmente, meus queridos, há pais que aceitam a existência da parcialidade dentro da sua casa. Há pais que, de fato, demonstram com clareza que amam mais um filho do que o outro. Há pais que elogiam um filho e maldizem outros. Há pais que abraçam um filho e desprezam os outros. Isso é parcialidade e traz dores insuportáveis para a vida da família. Tem gente sofrendo aqui nessa noite, porque os seus pais foram imparciais. Tem filhos aqui hoje carentes, bebezão de 50, 60 quilos, e vive num poço de carência. Ninguém me ama, ninguém me aceita, ninguém me quer. Precisa montar um cenário para que a atenção se volte para a vida deles. Atenção essa que eles não tiveram dos seus pais dentro de casa. A parcialidade, é até bonita essa palavra, né, professora? Minha professora está sentada aqui me olhando. Ela nota todos os erros de português, conjugando, tudo aí. Me ajuda aí, misericórdia. A palavra é até bonita, parcialidade. Eu não gosto nem de ficar falando essas palavras, não. Isso aí fica para os doutores ali, ó. Mas a tal da parcialidade tem destruído a nossa vida. Você é ferido porque seus pais foram parciais. Você sofre com isso. Tem muitos filhos feridos por causa dessa parcialidade familiar. Assim como Deus não tem filho predileto, nós também não podemos ter filhos prediletos. Todos precisam ser amados e cuidados da mesma forma. Com certeza, os filhos são diferentes uns dos outros, mas precisam do mesmo amor, do mesmo cuidado, da mesma atenção, do mesmo carinho. Sua família, querido, para dar certo,
Basta que você não aceite de forma alguma a parcialidade dos pais em relação aos filhos. Esse princípio é fundamental para a construção das próximas gerações. Esse princípio é fundamental para que não tenhamos uma geração de famílias feridas. Pastor, mas eu só tenho um filho. No meu caso, eu só tenho uma filha. E essa filha, Mônica, nós vamos ter mais filho? Não, né, minha filha? Então é um só. Então é um só que eu tenho. E um dia minha filha vai casar. Pastor, não teve nem como o senhor usar de parcialidade com ela, com outro irmão. Não teve, nesse caso não. Mas lá na minha família, eu era menosprezado pelo meu pai. Eu achava que meu pai gostava mais do meu irmão. Depois a minha irmã nasceu, eu fiquei com tanto ódio, quando eu tinha 15 anos. Ódio. Que eu peguei ela, sacudi ela e falei assim, meu desejo é que você morra. Porque eu me sentia machucado pelos meus pais. Feridos por aqueles que deveriam me abraçar e cuidar de mim. Então, querido, eu só tenho uma filha, né? Mas eu sou um doente. Talvez ela vai ter 2 filhos. E possivelmente, se eu não for curado disso, na minha vida, e não orar pela cura dela, ela vai reproduzir a mesma coisa que os meus pais reproduziram na minha vida. Ao invés dela ser atingida por mim, os filhos dela vão atingir ela, ou ela vai atingir um dos filhos. São questões sérias que a gente precisa tratar de gerações. Essa geração aqui foi totalmente corrompida, exatamente porque aqueles pais trataram os filhos com parcialidade. Eu amo mais esse e amo muito pouco esse. Em último lugar, eu aprendo, querido, que sua família tem tudo para dar certo. Quantos creem que a família tem tudo para dar certo? Jamais despreze as coisas espirituais. Isso aqui foi forte. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo. E estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, come desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O direito, queridos, de primogenitura era um grande privilégio naquele tempo. O primogênito recebia a bênção paterna, que era praticamente uma palavra profética sobre a vida de quem a recebia. Esse ato aqui simbolizava a bênção espiritual, e quem dava essa bênção espiritual não era o pastor, eram os pais. Os nossos pais têm uma autoridade que você nem imagina sobre a nossa vida. É por isso que quando a gente vai casar, alguns casais, a primeira pergunta antes da gente começar o curso de noiva, a gente pergunta: o que o seu pai ou sua mãe acham da relação, do namoro, do noivado e do casamento de vocês? Porque se seu pai e sua mãe não te abençoar, eu não posso te abençoar. Foi essa bênção, queridos, que Esaú menosprezou. Foi essa bênção que Esaú deixou de receber sobre a sua cabeça.
Esaú desprezou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, desprezou a bênção do Senhor pela mentira de Satanás, trocou o melhor de Deus pelo pior do mundo. E isso tem se repetido na nossa geração e nas nossas famílias. Tem muita gente trocando o melhor de Deus pelo pior do mundo. Tem muita gente deixando de se alimentar de um banquete espiritual, desculpe até a expressão da palavra, para comer porcaria do mundo. Porcaria, você fala uma coisa pior do que eu, pior do que porcaria em casa, então eu posso falar porcaria daqui. Você usa palavras de baixo calão com seu filho, com sua filha, que é pior do que porcaria. Isso tudo afasta a bênção de Deus. Isso tudo aí é uma forma de você menosprezar a bênção de Deus dentro da sua casa, dentro da sua vida. Quantas pessoas e quantas famílias têm desprezado as coisas espirituais, estão trocando o seu direito de primogenitura, estão trocando a bênção de Deus por um prato de lentilha. Há muitos lares que estão trocando as coisas espirituais e celestiais e eternas por coisas materiais, terrenas e passageiras. Irmãos, estamos vivendo no tempo da aceleração, do fast food. Obrigado por você ter me ensinado inglês. A gente quer as coisas para agora. Estamos vivendo no tempo do emergente. Estamos correndo tanto, nos envolvendo com tantas coisas. Estamos abrindo mão. Estamos desprezando a primogenitura que Deus tem para cada um de nós dentro da nossa casa. A bênção de Deus dentro da nossa casa. As questões espirituais. Tem pais que trabalham e não se importam com nenhuma realidade espiritual. O diabo já entrou, já fez festa na vida da mulher, já fez festa na vida do filho, e o marido está cego no meio do tiroteio. Ei, abre os seus olhos. Você tem que conquistar, você tem que ser bem-sucedido, você tem que ganhar muito dinheiro, mas o que adianta você perder a sua família? O que adianta você perder a sua casa por causa de prato de lentilha? Assim como Esaú, um dia também você vai se arrepender. Mas cuidado, pode ser tarde demais. O escritor da carta aos Hebreus revela essa verdade com relação a Esaú. Foi tarde demais. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi o quê? Rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Para a família dar certo, por favor, irmão, não importa se você é pai, não importa se você é mãe, não importa se você é filho, não importa se você é esposo ou esposa, por favor, para a família dar certo, não podemos desprezar as coisas espirituais dentro da nossa casa. O que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que o mundo tem para oferecer. Fique de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Quero orar pela sua vida. Eu quero que a sua família dê certo. Curve a sua cabeça.
Todos nós que estamos aqui somos membros de uma família. Infelizmente, meus amados, a família de Isaac e Rebeca não deu certo como eles planejaram. Todos os membros dessa família, todos, sofreram as inevitáveis consequências dos erros que eles cometeram. Se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai descobrir que Isaac, seu nome significa riso. Mas nunca mais Isaac teve motivos para sorrir. Em certo sentido, ele perdeu os seus 2 filhos num único dia. A Bíblia diz que um saiu de casa e o outro saiu para se vingar dos seus pais, punindo-se a si mesmo e destruindo a sua família. A Bíblia diz que Esaú, ele perdeu o respeito pela sua mãe. Ele ficou revoltado, ele ficou amargo, ele ficou entristecido, ele se desgostou do seu lar, ele passou a alimentar ódio no seu coração, um ódio assassino pelo seu próprio irmão. Rebeca armou uma guerra dentro da sua própria casa. Seus filhos se tornaram inimigos mortais. E Jacó, ele precisou fugir de casa. Ele saiu como mentiroso, traidor, embusteiro. Saiu com uma consciência culpada, deixando o pai enganado, um irmão traído e uma mãe protetora fracassada. A Bíblia diz que certa vez Rebeca prometeu a Jacó que se ele fosse para a casa do irmão dela, Labão, que era para ele ficar lá alguns dias, porque ela faria ele regressar da casa de Labão. E a Bíblia diz que se passaram 20 anos e Jacó nunca mais voltou para casa. Rebeca nunca mais viu seu filho. Rebeca morre sem cumprir a promessa que ela havia feito ao seu filho. Ela viveu amargamente a sua velhice, ao ver o seu lar desmoronando pelas suas próprias mãos. Rebeca ainda foi incapaz de prever todo o alcance dos seus atos. O ódio despertado no coração de Esaú continuou pelas futuras gerações. Qual é a história que você quer escrever para a sua família? Espiritualmente falando, Deus está entregando uma folha branca nas tuas mãos. Talvez o histórico da sua família é só de traição, adultério, divórcio. Você não percebeu que essas coisas estão acontecendo no seio da sua família e até hoje você não tomou uma decisão para que isso se interrompa? Se eu estou falando para gente aqui que é divorciado, se divorciou, já passou por 3 casamentos, 2 casamentos, 1 casamento, já está no 2º ou 3º. Interrompa isso na história da vida dos teus filhos. Reúna ele e ore pela vida deles, para que esse ciclo de derrota e de vergonha termine na sua família. Hoje você tem todas as ferramentas necessárias para fazer com que a sua família dê certo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é Deus que vai fazer a sua família dar certo, não. Porque Ele criou uma coisa certa, fomos nós que estragamos. Já que nós estragamos a família com os nossos acertos e erros, espiritualmente falando, o Senhor quer entregar uma folha branca para você.
O Senhor quer entregar uma folha branca nas tuas mãos. Você crê nisso que eu estou dizendo para você aqui hoje? Aqueles que creem, deixa o seu lugar e vem aqui. E profeticamente, simbolicamente, você vai receber das mãos do Pai uma folha branca para reescrever a história da sua vida. Vai se colocando aqui na frente. Pastor, eu creio. Não importa se você é filho, não importa se você é esposo, se você é esposa, eu quero te abençoar hoje aqui. Eu quero mudar a sorte da sua família aqui hoje. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Pastor, eu quero que a minha família dê certo. Eu não aguento ver mais meus pais brigando. Eu não aguento mais ver tanto ódio, raiva, tanta coisa acontecendo dentro da minha casa. Mas eu quero dar um passo hoje, receber das mãos do meu Pai uma folha branca. E nessa folha branca eu quero reescrever uma nova história. Eu quero que a minha família dê certo. Pastor, os meus pais não deram certo. Eu tenho medo que o meu casamento não dê certo. Vem aqui na frente, seu casamento vai dar certo. Sua vida vai dar certo. Sua relação a dois vai dar certo. Nós vamos cantar uma canção. E eu vou orar no final dessa canção pela sua vida. Adore ao Senhor nessa noite. E receba essa palavra como palavra de Deus para o teu coração.